Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, pelas vitórias, pelas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, pelo culto de manhã, que foi uma bênção. E nós queremos, Pai, que neste culto à noite vai ser melhor do que de manhã. Nós te pedimos, Espírito Santo, nós te invocamos desde agora, Senhor. Fica à vontade, Senhor, conosco. Fica à vontade, Jesus Cristo. O Senhor é o nosso convidado principal, Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu és o convidado principal. O Senhor é o único que não pode faltar, Senhor, nesta noite. Jesus, nós te invocamos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, se faça presente neste lugar. Nós te convidamos, nós te pedimos. Oh, Jesus, venha curar nesta noite. Venha libertar vidas, venha transformar corações, venha renovar a nossa força, Senhor. Aquele que está cansado, aquele que está abatido, triste, venha nos dar alegria, Senhor. Venha nos dar a paz, a bondade, a mansidão, a alegria, o perdão. Fica conosco, Senhor. Abençoe a palavra que vai ser ministrada, que vai ser pregada pelo nosso pastor. Usa ele como o Senhor tem usado tremendamente. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Jesus. Boa noite, igreja. Que a paz venha com todos. Amém? Eu convido vocês a colocar de pé para nós louvarmos ao Senhor. Vamos ler primeiramente os Salmos. Glória a Deus. Salmo 118. Número 5, 118, 5, amém? Salmos 118, o 5, diz assim: na minha aflição, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou da angústia. Bem mais uma vez, na minha aflição, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou da angústia. Você crê nessa palavra? Se você clamar ao Senhor nesta noite, Ele vai te livrar de todas as suas angústias. Eu te agradeço, Deus, amém? Vamos cantar ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé.
vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo que eu faço, do que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que eu penso no Deus. Deus que no deserto me deixou morrer e me desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Aleluia! Quem é livre, diga glória a Deus. Diga, eu sou livre. Aleluia.
viver, os povos se adorar, e as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre.
Jesus. Glória a Deus. Você é livre. Você está livre. Você está livre, meu irmão. Você é livre. Pode cantar, pode dançar. Vem nos visitar hoje aqui, Senhor. Vem nos visitar, Jesus. Vem visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Não faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Não faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia.
apagar. Quem crê, aplauda o nome de Jesus. Não vai se apagar. Essa chama no seu coração não vai se apagar. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode assentar, amém? Pode acender o número 1, por favor. Quem está feliz, diga amém? Oh, glória a Deus. Que culto gostoso, né, irmãos? Irmãos, eu te convido nesse momento profético, a segurar a sua oferta de amor e a segurar o seu dízimo de honra. Diga comigo assim: oferta de amor, dízimo de honra. Amém? Segure nas suas mãos. Você vai passar por aqui e vai deixar aqui o seu dízimo e a sua oferta. Momento profético. Estenda as mãos para cá, amém? Se mesmo que você não for doar, não tem problema, mas mesmo assim, estenda a sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, cada irmão que vai ofertar nesse momento, a cada irmão que vai trazer o dízimo de honra, esse irmão está honrando o Senhor em primeiro lugar. É honra, é primeiro lugar, é o primeiro. Está te honrando, Senhor, com a primeira parte. Honra também esse irmão, Senhor. Abençoe a empresa, abençoe o trabalho, abençoe as rendas. Meu irmão, não vai faltar nada na sua casa, em nome de Jesus. Não vai faltar o pão. Você não vai pedir emprestado. Você vai emprestar muitos, mas você não pegará emprestado. Quem crê, diga amém? Você não pegará emprestado. Você vai emprestar, mas você não pegará emprestado. Senhor, abençoe os irmãos que estão desempregados. Se tiver alguém desempregado aqui, meu irmão, pelo poder da palavra de Deus, nós profetizamos a porta aberta em nome de Jesus. Em junho, se prepara que Deus vai abrir uma porta para você. Se você crê, pedir e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. O que bate, a porta será aberta. Mas quando você receber essa bênção, se lembre de honrar o Senhor. Se lembre-se de honrar o Senhor, amém? Então você que tem o seu dízimo e sua oferta, pode trazer aqui na frente em nome de Jesus, hein? Pode trazer. Pode vir. Oh, Senhor. O Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. O Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Esse momento é um momento profético. Eu vou pedir para vocês colocar de pé, hein? Momento profético. O culto é sempre espiritual, meu irmão. Nunca para de ser espiritual. Senhor, vocês vão para cá. A cada irmão que trouxe a oferta, o dízimo. Eu sei que você até mesmo não tem condições, mas Deus vai te dar condições em nome de Jesus. Amém? Senhor, a cada irmão que está aqui, abençoa financeiramente, no trabalho, no emprego, na renda. Dê sabedoria também, Senhor, que nós possamos não gastar mais do que nós ganhamos. É o básico da economia. Que nós possamos nos controlar no cartão de crédito também. Abençoa, dê sabedoria para cada irmão que está aqui. Que nós possamos saber administrar nossa renda. E que o Senhor vai te abençoar muito. O Senhor vai abrir portas para você. Se você crê, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Paz seja convosco, amém, irmãos? Pode se assentar aí, glória a Deus, louvado seja Deus. Se você não teve tempo de cumprimentar seu irmão queridão, fala para ele, irmão, estou te vendo. Fala, estou te vendo, queridão, olha aí. Fala, está bonito hoje, está bem isso aí? Amém, que bom ver os irmãos aqui animados, louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a, irmão, ler a palavra do Senhor. Quero que você abra o livro de Lucas, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. No capítulo... Livro de Lucas, capítulo 6, amém? Queria só dar uma ajeitadinha no som aqui, amém, Eliezer? Glória a Deus. Amém, irmãos? Encontraram aí? Tudo bem com os irmãos? Amém, amém, irmãos? As crianças vão inaugurar o cultinho hoje, diga glória a Deus, amém?
Despacha, despacha não, manda as crianças para lá, amém, irmão? Leva as bênçãos para lá, leva essas bênçãos, amém? Então as crianças vão estar lá sendo acompanhadas pelas nossas professoras abençoadas, amém, irmão? E eu louvo a Deus por esse grupo, amém, que se levantou para abençoar as nossas crianças, amém? Cadê as crianças, já foram? Vamos lá, crianças, amém? Vamos aplaudir a animação das crianças, glórias. Deus abençoe os irmãos de casa também, amém? Aí, glória a Deus, amém. Aí no final elas voltam também? Aleluia, glória a Deus, amém? Deus abençoe os irmãos de casa, agora que os irmãos já descansaram bastante, amém? Quero convidar os irmãos para ficar de pé, só para nós fazermos uma breve leitura da palavra do Senhor, no texto que nós vamos falar, amém, irmão? Achou aí? Achou a palavra aí? Glória a Deus. Quem achou, levanta a mão, deixa eu ver. O livro de Lucas 6, amém, irmão? O versículo 37, glória a Deus. Aleluia, que bênção, né, irmão? Hoje nós estamos aqui para celebrar o Senhor, você sabe disso, amém? Nós estamos aqui por quê? Para dar glória a Deus, porque tivemos uma grande semana de vitória. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, enquanto eu vou amarrar meus sapatos antes que eu caia, amém, meu tênis? Para orar para as crianças. Eu vou amarrar, senão o inimigo vai me derrubar, amém, irmão? Pisar no cordão aqui e cair. Vamos orar para as crianças, amém? Não, as crianças já estão lá, então. Amém? Irmãos, tem um novo ritual e nós vamos obedecer, amém? Traga as crianças então, as crianças acabaram de ir, traga as crianças aqui, amém? Porque esse trabalho vai prosperar demais, diga glória a Deus. Então você pode sentar aí um minutinho, vamos esperar até eles chegarem aqui. Já abriu o capítulo 6 de Lucas, nós já vamos falar sobre ele. Fala assim, quando as crianças não vêm, diz assim, vamos falar, fala irmão, vamos falar, Luquinha, da lei universal. Louco, que negócio é lei universal, amém, irmão? Já estou vendo as crianças se aproximando, estou tendo um sentimento de aproximação, que eles estão vindo, amém? Nós vamos falar hoje, amém, irmão, desse importante entendimento da palavra do Senhor, da unção, ou na verdade, amém, irmão, da lei universal, que na verdade nada mais é do que da lei do retorno. Pode vir aqui as crianças, amém, irmão? Vem aqui em cima então já, para valer, né? Porque muitos são pequenininhos, vai dar para ver. Amém? É para nós orarmos, para que esse grupo que já está grandinho, olha lá, irmãos, que bonitinho. Ele vai ser amplificado, diga glória a Deus. Nós vamos ter pelo menos umas 300 crianças, diga glória a Deus. Pode vir essas crianças. As crianças são, amém, irmão, a herança nossa, a nossa herança. Amém, irmão? Vamos aplaudir ao Senhor por essas belezinhas, que bonitinho, né? Olha aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos estender nossas mãos aqui agora, sim, vamos ficar de pé então para nós orarmos por elas, né? Vamos orar para que esse fogo se acenda lá. E ora pelas professoras, amém? Cadê as professoras? 1, 2, 3, 4? Aleluia, glória a Deus. Estenda as suas mãos, Pai. Nós te louvamos por esse importante momento da igreja. Depois de muito tempo, Senhor, nós estamos reinaugurando a nossa sala com professoras capacitadas, apaixonadas pelo Senhor, cheia do Espírito Santo, cheia, Pai, da tua unção, e na mão das tuas servas, esse grupo abençoado de crianças que são a herança da igreja do Senhor. Pai, elas vão ser ricamente abençoadas no seu entendimento. A tua palavra diz, Pai, nós devemos entender que o que nos dá vitória é ter o entendimento da tua palavra. Então, Pai, que o Senhor abençoe cada mente, cada coraçãozinho que vai estar recebendo, apesar de ser tão pequenininho. A palavra do Senhor diz assim: ensina ao menino, a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela for grande, não se desviará dele, porque há uma semente poderosa que foi plantada não só com palavras, mas com oração dos pais, oração das nossas professoras que estão orando, Pai, para que as nossas crianças sejam crianças livres, desde pequena, quando se tornarem adolescentes, adultos, continuarão sendo livres e cheia da alegria do Senhor, que é a nossa força. Deus abençoe vocês, crianças, vão aplaudir o Senhor aqui na frente? Glória a Deus. Carinas, meninas, Deus abençoe, benção, viu? Vamos lá então, vamos na escolinha, glória a Deus. Os irmãos podem sentar, é um senta, levanta, né, irmão? É uma academia, fala a verdade, né? É uma academia abençoada a nossa igreja. Levanta e senta, é bênção do Senhor, amém? Então agora, já leu uma palavra?
Ô, louco, irmão. Vai ter que ficar de pé de novo? Pode continuar então de pé, amém, irmão? Pode continuar de pé então. Pode continuar de pé, né? Os irmãos não estão entendendo, manda sentar e fala ficar de pé. Os irmãos de casa também, para com essa tranquilidade. Levanta aí de pé. Levanta aí, irmão, amém? Estou te vendo. Brincadeira, amém? Vamos ler a palavra então? Hoje nós vamos receber rico entendimento da palavra do Senhor. A palavra diz assim, que o meu povo sofre porque lhe falta entendimento. E quanto mais entendimento, mais liberdade, mais vitória. Amém, irmão? Vamos lá ver? Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Deem e lhes será dada boa medida, prensada, sacudida e transbordante lhes será devolvida, dada. Porque com a medida com que você tiver medido, você também será medido. E Jesus lhe contou-lhe também uma parábola de um cego. Mas eu não vou contar essa parábola hoje, amém, irmão? Ficamos por aí. Diga glória a Deus, amém? O que importa é esse entendimento que nós lemos até aqui. Esse entendimento da lei universal. Coloca a mão no seu coração, Pai. Que esta lei seja compreendida, não só com a nossa capacidade mental, mas com o nosso espírito, Pai. Para que o nosso homem espiritual, o homem interno, quem nós verdadeiramente somos, porque nós somos um ser tripartido, corpo, espírito e alma. O corpo físico, o espírito, que é o nosso coração, e a nossa alma, que é o nosso entendimento, que sejamos fortalecidos e sejamos grandemente abençoados no conhecimento da Tua palavra, para podermos andar em vitória no tempo chamado vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Irmão, como é bom estarmos aqui. Acho que está um pouquinho alto o meu retorno. Estou com medo de falar e estourar aqui, né? Está dando uns estourinhos. Acho que é bom abaixar um pouquinho, pelo menos aqui para mim, amém? Gênesis capítulo 12, amém, irmão? Vamos abrir? Gênesis capítulo 12. Quero começar, amém, irmão? Com o entendimento da palavra de Deus, porque nós não podemos falar disso se nós não voltarmos lá atrás, amém? E a palavra do Senhor diz assim, que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo em abundância. Fala assim, ó, em abundância, grande prosperidade. Deus criou tudo. Irmão, no Éden, com grande prosperidade, tudo era muito próspero, amém, irmão? Muito peixe, muitos animais, muita vida, muita saúde. E a palavra do Senhor diz que Deus cria, então, esse lugar chamado Éden, que na verdade é o lugar do prazer, amém, irmão? Lugar da vitória. E a palavra do Senhor diz assim, que quando Adão peca, então, irmão, uma maldição se instala sobre toda a geração dos homens. Nosso pai, nossa mãe Adão, amém, irmão? E Eva, eles pecam. E você sabe que quando o pai e a mãe, eles não têm assim, muito juízo, toda a família sofre, amém, irmão? Né? Quando o pai e a mãe são meio descabeçadinhos, há um sofrimento, amém, irmão? Os filhos que sofrem também muito. Mas é o que aconteceu com Adão e com Eva. Quando eles caem, uma maldição se instala. Irmão, fala assim comigo. Deus não inventou a pobreza. Pode falar, irmão. Deus não criou a pobreza. Você vê que nós falamos aqui, Deus criou tudo maravilhoso. Mas quando Adão peca, preste bem atenção. Então uma maldição se instala. Uma das maldições, as características das maldições, é que as mulheres, amém, irmão, começaram a ter dores de parto. Elas tinham filho, mas não tinham dores, amém? E a parte da maldição são dores. A palavra do Senhor diz que o homem também recebeu a sua maldição, porque até então, irmão, Adão cuidava do jardim, né? Mas não diz que ele plantava, mas a palavra do Senhor diz que quando Adão peca, então, no jardim, eles são expulsos do jardim e começam a viver longe do lugar da bênção. E a terra, então, produziu espinhos, amém, irmão? E tudo que ele teria que plantar, a palavra diz que uma maldição veio sobre ele, tudo que você comer, você vai ter que plantar, e com o suor do seu rosto, com dores, porque até a terra foi amaldiçoada pelo pecado. E tudo se tornou muito difícil, amém, irmão? O que nós vivemos hoje é uma colheita do passado, amém? Mas a palavra do Senhor Jesus,
ela é tão maravilhosa, e eu quero, amém, irmão? Antes de lermos, você já abriu aí, amém? Antes de ler essa palavra, eu quero que você abra 2 Coríntios 8 e 9, mas deixa aberto aí, qual que nós falamos? O Gênesis, amém? Deixa aberto, e veja bem Lucas, 2 Coríntios 8 e 9, vai dizer assim: porque vocês já sabem que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Diga glória a Deus, amém, irmão? Irmão, diga glória a Deus, diga aleluia. Está contente com Jesus? Irmão, Jesus perdoou nossos pecados, já não temos pecado, diga glória a Deus. Pecado não pode segurar, nem uma maldição. Se alguém lançar maldição sobre você, não vale nem um encantamento sobre a nossa vida, porque Jesus nos libertou do pecado, diga glória a Deus. E Ele não nos libertou só para ir para o céu, amém, irmão? A palavra do Senhor diz que Ele também veio trazer libertação para essa maldição que se instalou na terra. Essa maldição, ela na nossa vida não tem mais força, diga glória a Deus, amém? Tudo isso nós estamos falando. É a doença, a pobreza, as dificuldades, mas o livro de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz assim: porque você já sabe que a graça, e todas as vezes que você ouvir graça na palavra do Senhor, é o favor de Deus, amém, irmão? O favor que você não fez nada para merecer, porque você se tornou filho, você merece esse favor, diga glória a Deus. Você não precisa fazer nada para Deus te abençoar. Eu preciso jejuar, não, o jejum serve para quebrar nossa incredulidade, amém, irmão? Para você crer nas coisas que você não podia crer. Mas você não precisa fazer sacrifício nenhum para receber favor de Deus. Você só precisa crer que Deus é poderoso para fazer, e Ele vai fazer. Diga glória a Deus. Irmão, é muito bom depender de Deus. É muito bom ser filho de Deus. Mas a palavra do Senhor diz aqui, e havia uma mentalidade religiosa, meu irmão, que a pessoa... quando a pessoa que era pobre que agradava a Deus, né? As pessoas misturavam, faziam uma grande confusão. Por exemplo, quando diz que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico. Não é que Jesus tem nada contra os ricos, amém, irmão? Não isso. É que geralmente a pessoa que tem muito dinheiro, ela, irmão, tem mais comodidade, não passa por muita dificuldade, e geralmente as pessoas não se lembram de Deus. Porque o que nos aproxima muitas vezes de Deus é a nossa dificuldade. Diga glória a Deus, entendeu? Deus não tem nada. Deus quer que você já seja muito próspero. Diga assim, ó, Deus quer que eu seja muito próspero. Deus quer que tudo que eu faça dê certo, amém, irmão? O Salmo 1 diz isso: bem-aventurado o homem que não segue o conselho aí do mundão, mas anda segundo o conselho da palavra do Senhor, porque tudo que ele fizer vai dar certo. Diga glória a Deus. Ele vai ser como uma árvore plantada junto do rio de águas. Mas hoje eu quero transmitir, amém, irmão, esse entendimento maravilhoso para a igreja do Senhor. Esse texto diz assim, que Jesus, ele sim, foi pobre de muitas maneiras, amém? Ele deixou a sua glória, mas quando ele veio à terra, a palavra do Senhor diz que ele deu a sua vida por nós, e porque ele se fez pobre, nós, irmão, recebemos a herança de Abraão, que é ter vitória na nossa área financeira. A pobreza é uma maldição, amém, irmão? A pobreza é uma maldição, a falta de recursos. Muitas pessoas de repente estão muito tempo na igreja e não vencem, e isso também se torna muito cansativo para os filhos, porque ele vai, peraí, meu pai e minha mãe estão na igreja a vida inteira, e a vida deles não muda, a vida deles não prospera. Aí as pessoas vão dizer sobre a teoria da prosperidade, amém, irmão? Mas não é uma grande verdade. A grande verdade é que esse versículo diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos de todas as maneiras. Diga glória a Deus. Saúde rica, amém, irmão? Emocionalmente próspero. Você ser uma pessoa contentada, contente, de dentro para fora. Mesmo que te falte dinheiro, não falta em você a alegria e nem o ânimo para vencer. Sabe por quê? Porque Jesus disse que nós somos mais do que vencedores, amém, irmão? Mas você vai dizer, pastor, então o que acontece que eu não consigo romper, amém, irmão? Muitas vezes não consigo conquistar aquilo que a palavra de Deus diz. Hoje nós vamos falar, irmão, de uma lei universal, e é bom entender como essa lei universal, Jesus começa a explicar que ela não é só, amém, irmão? Mas também é aplicada à área financeira, mas ela é aplicada em tudo na vida.
Vê que Jesus diz no versículo 37 de Lucas 6, diz assim, ó, não julguem, porque quando você julga alguém, há uma lei espiritual, e você vai ser julgado, amém, irmão? Quando você, irmão, ofende alguém, há uma lei espiritual, amém, irmão? Universal, que move o universo. Esse mundo, nós sabemos que está sobre maldição, como nós falamos, mas na nossa vida existe a bênção de Deus. Mas a palavra diz aqui, amém, irmão? Que nós que recebemos o Senhor Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, nós temos direito, e um dos direitos é vencer nessa terra aqui. É sobre isso que nós vamos falar. Então, se você trair, você vai ser traído fatalmente. Se você enganar, irmão, e olha que interessante, esse capítulo diz assim, olha, ele diz assim no versículo 38, dê, porque se você der, você vai receber. Aí ele diz como é que é o recebimento. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso para tudo, amém, irmão? Se você trair, você vai ser traído de uma forma muito dolorosa. Porque quando a recompensa vem, ela vem bem pesada. Está entendendo, amém, irmão? É uma lei espiritual. Se você honra, você recebe honra. Se você ama, você vai ser amado. Se você despreza, você vai ser desprezado. E é uma lei universal. É algo, meu irmão, que veja bem, até a natureza sabe disso. Se uma espécie de animal, preste bem atenção, se uma espécie de animal, ela recebe a vida, mas ela não doa a vida, ela não gera vida, aquela espécie vai entrar em extinção. Sabia, meu irmão? Porque ela recebeu vida, mas ela não deu. Então fale assim, se você quiser, diga assim, ó, tudo que não doa, pode falar, tudo que não doa não prospera. Vamos melhorar, tudo que não doa morre, amém, irmão? Se um animalzinho então não gera, ele recebe vida, ele recebeu a vida, mas ele não quer dar a vida, ou ele não pode dar vida, ele então, a espécie dele vai se exterminar. Uma semente jogada na terra, meu irmão, se você não planta a sua semente, se você só come a sua semente, não vai nascer nada da terra, porque há uma lei, quando você planta, a terra vai te devolver. Diga glória a Deus, amém, irmão? Por exemplo, se você, irmão, é uma lei, se você for em Israel, e eu profetizo que você vai em Israel com a sua família conhecer a Terra Santa, diga glória a Deus, fala, pastor, misericórdia, ai que me dera. Não, essa bênção está sobre você, diga glória a Deus. Nós estamos falando de ser abençoado aqui. Você vai ter condições de pegar um avião com a sua família e passar lá uma semana em Israel, diga glória a Deus. Quem quer? Terra Santa, conhecer, meu irmão, as maravilhas, lá onde tudo aconteceu, onde o Senhor Jesus andou. Mas se você for lá, você vai encontrar o Mar Morto, amém, irmão? O Mar Morto, ele é o mar que ele recebe, irmão, as águas dos montes, do Líbano, e ele recebe a água do mar, mas o Mar Morto, ele não dá água para nenhum lago, nem para o mar, não devolve água, ele retém a água, está entendendo? Então a água que desce do monte, ela fica retida, e a água evapora, e só sobra o sal no Mar Morto. Se você for no Mar Morto e você vai, diga glória a Deus, amém, irmão? Você vai poder deitar nas águas do Mar Morto e você não vai afundar, porque a densidade do sal é tão forte que você nem vai afundar, você consegue ficar boiando. Diga glória a Deus. Olha que coisa. E aí, preste bem atenção. O Mar Morto faz jus ao nome dele, porque ele recebe água, mas não dá para ninguém. As águas evaporam e só sobra o sal nele. E não existe uma vida dentro do Mar Morto. Por isso que ele chama Mar Morto, amém? Mas o Mar da Galileia, preste bem atenção, ele recebe a água dos montes do Líbano, preste bem atenção, do mesmo monte, e ele doa, ele recebe o mar e doa para, irmão, os lagos, inclusive, amém? O lago mais famoso da Galileia, onde Jesus foi batizado, como chama lá? O Jordão. Diga glória a Deus, amém, irmão? Então presta atenção, irmão, hoje Deus está revelando um segredo para nós vencermos. Tudo que não doa, morre. Se você não dá amor para os seus filhos, o amor deles vai morrer por você. Se você não dá amor para sua esposa, seu casamento vai morrer. Se você não doa, se você não se doa na sua área profissional, existem muitos advogados, irmão, que de repente estão fazendo uma outra coisa, né? E tem advogados ganhando milhões, porque não se doaram da maneira que devia doar, está entendendo? Existem médicos que são ótimos médicos, mas existem médicos que não podem pôr a mão em ninguém, porque, irmão, não se doaram bastante. Então, é uma lei universal, está entendendo?
É bom a gente entender isso. E o mar da Galileia, ele recebe as águas, né? E ele doa para o Jordão e doa as suas águas. E existe muita vida lá. Diga glória a Deus. Nós estamos falando hoje de algo importante, irmão. Algo que pode mudar a sua vida. Algo que pode mudar a sua perspectiva de Deus. Da sua própria vida. Porque na área que você não anda doando, você está perdendo e pode morrer. Amém? Então o Espírito Santo está nos avisando aqui. Fala assim, o Espírito Santo está falando comigo. Fala aí, irmão, está falando comigo. Eu preciso doar para que eu possa viver. Amém, irmão? E aí, a palavra diz aqui, e eu quero abrir com você, amém, irmão? Mas antes de abrir com você, aquela palavra que nós estávamos lendo de Abraão, amém? Achou aí? Gênesis o quê? Os irmãos são uma benção. Olha lá, Gênesis 12. Quero contar uma história para vocês. No começo do século, muitas pessoas migravam, amém, irmão, do Reino Unido, e migravam de outros países para os Estados Unidos, começo do século, porque Nova York era o mundo novo, amém, irmão? Havia muitas oportunidades, muitos italianos, muitos japoneses foram para lá e ficaram bilionários, amém? E no começo do século, o moço comprou uma passagem, preste bem atenção, o moço pegou uma passagem de terceira classe e subiu no navio para Nova York. Tinha mais ou menos uns 15 dias para chegar lá, ele juntou um mantimento, amém? E ele disse, eu vou levar essa comida e assim eu não preciso pagar mais nada, só pago a passagem. Mas o navio teve um atraso de 2 semanas, amém, irmão? Porque houve um furacão e 2 semanas de atraso. A comida dele acabou e ele estava morrendo de fome. Mas ele conseguia ver Nova York, mas demoraria ainda para chegar. Mas ele disse assim, eu vou hoje comer lá no restaurante, porque ele ficava escondido na hora do almoço, né? Lá no lugar dele, eu vou comer hoje, vou comer tudo que tem direito. Porque se for para morrer de fome, eu posso apanhar, mas hoje eu vou comer. Nem que eu tenha que ser castigado, mas eu vou comer. E quando ele chega lá, meu irmão, ele come de tudo. Ele, irmão, come até se fartar e no final ele pede, irmão, para o garçom, por favor, quanto é que eu devo aí? Ele falou, mas meu senhor, você não deve nada. A sua passagem incluía todas as refeições. Amém, irmão? Está entendendo? Ele ficou tão bravo, como assim? Coma de tudo, já devia ter comido, né? E, irmão, você sabe que depois que nós aceitamos Jesus, amém, irmão? Nós não recebemos só as passagens para o céu, diga glória a Deus. E o perdão dos nossos pecados. Nós temos moral com Deus, diga glória a Deus, porque Ele perdoou nossos pecados, amém, irmão? Jesus perdoou seus pecados, você vai morar no céu. Mas não é isso. Existe, irmão, na sua vida, uma outra vantagem. Você foi incluído, amém, irmão? Com o sustento do Senhor na terra. A palavra do Senhor diz, e comereis o melhor dessa terra. Diga glória a Deus, amém, irmão? A palavra do Senhor diz assim, irmão, que nós sendo maus sabemos dar tantas coisas aos nossos pais. Você acha que o pai vai nos deixar passar fome, passar necessidade? A grande verdade é que muitos de nós não entenderam as coisas que nós temos direito, amém, irmão? As coisas que nós temos direito. E nós vamos ler, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 diz assim, ora, disse o Senhor Deus a Abraão, versículo 1, vou esperar os irmãos já estão preparados, amém, irmão? Achou aí? Gênesis 12, ora, disse o Senhor Deus, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga glória a Deus. Põe a mão na cabeça e fala assim, meu irmão, a bênção de Abraão está sobre mim. Fala assim, ó, existe um plano para a minha vida, existe um projeto, ser uma bênção, amém, irmão? As pessoas vão olhar para você e vão querer ser como você. Vão querer ter esse favor que está na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz aqui, amém, irmão? Que nós, você pode ler de Gálatas, Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, que nós, amém, irmão? Somos herança do nosso pai Abraão. E nós não somos judeus, amém, irmão? Mas nós somos herança espiritual. Porque como Abraão saiu do meio da sua parentela e Deus fez andar no lugar chamado Terra de Canaã, um lugar deserto, e Deus ensinou a Abraão a depender totalmente do Senhor.
Deus nos tirou, amém, irmão, desse mundo natural, nos trouxe para a quarta dimensão, para nós aprendermos a viver e a receber o sobrenatural de Deus. Esse ano, Deus vai te abençoar demais. Diga glória a Deus, irmão. Deus vai prosperar a sua vida. Por quê? Porque nós estamos recebendo um entendimento hoje aqui, meu irmão. Há um entendimento máximo. É lógico que a palavra do Senhor diz assim: aquele que não trabalhar não coma. Amém, irmão? A grande verdade é essa. Os nossos pais já diziam isso: a vida é dura para quem é mole. Amém, irmão? Verdade. Não é isso? É uma verdade. Mas quando nós estamos nos esforçando, fazendo o máximo, nós temos que entender que sobre nós existe uma bênção maior. Quando você não conseguir fazer mais nada, Deus fará por você, porque Ele é Pai. Amém, irmão? Ele é Pai. Mas a palavra do Senhor diz aqui, ó, olha só aqui, ó, que o plano de Deus para mim e para você é nos fazer ser uma bênção. Amém, irmão? Você é uma bênção. Você é uma bênção aqui. Você é uma bênção. Fala para o seu irmão, você é uma bênção. Fala para ele. Deus te escolheu porque você é bênção, meu irmão. Você é abençoadíssimo. Glória a Deus. E aí, meu irmão, a palavra do Senhor diz assim, que Kedorlaomer, diz assim, ó, Kedorlaomer. Ô, louco, o que é isso aí? Fala assim, ó, Kedorlaomer. Quem é esse personagem? Esse personagem, amém, irmão? Essa personagem da Bíblia era um rei que ele montou uma coalizão. O que é isso? Ele se ajuntou com outros reis, amém? E se tornou um exército poderoso. E se você estudou história, você sabe, amém, irmão? Que antigamente existiam os reis e os vassalos. Quando o rei ele conquistava uma nação, ele colocava vassalos para tomar conta de alguns territórios, amém? Se tornavam príncipes ali. Então ele tinha uma coalizão. Mas a palavra do Senhor diz que alguns reis, e um deles, os reis de Sodoma e Gomorra, se rebelaram contra ele. Amém, irmão? Você vai aprender bastante história na Bíblia. Assim, na Bíblia tem bastante história. E vai me ensinar o que Deus quer me ensinar. E essa história é maravilhosa. Porque o rei, ele diz assim, vocês se rebelaram contra mim? Então eu vou tomar tudo que é de vocês. E a palavra do Senhor diz que inclusive Sodoma e Gomorra foram conquistados e ele tomou tudo. Fez todo mundo escravo, amém? Nessa luta, eles também levaram escravo, irmão, preste bem atenção, Ló, sobrinho de Abraão, amém? E Abraão, quando ouviu essa notícia, falou, mas o que é isso? O que fizeram com o meu menino? A palavra do Senhor diz que ele reúne 300 homens, amém, irmão? Para lutar com uma nação de milhares. Fala assim, 300 homens, pode falar, irmão, com uma nação de milhares. O que vai dar isso? Vou morrer, amém, irmão? Mas Abraão confiava na promessa de Deus. O que Deus falou para ele? Abraão, você vai andar nessa terra, vai ter muitos perigos, mas confia em mim. Eu vou te fazer uma grande nação, você não vai morrer. E Abraão levanta os 300 e vai atrás de Ló. A palavra do Senhor diz que com 300, Deus dá a vitória para ele. Diga glória a Deus. Quando Abraão, eu imagino que foi assim, irmão. O menino dos menores dos 300 que moravam com Abraão, que não eram homens de guerra, eles eram servos de Abraão. Eles, talvez um menino pequeno, talvez o nome dele seja Juninho, né? Vamos colocar assim. O Juninho que nunca foi para a guerra e agora se meteu nessa. Ele pegou a espada e quando vieram 200 sobre eles, eu acho que a mão dele virou como um helicóptero, também, e espedaçou um monte de gente. E aí tinha o Pedrinho também, vou colocar esse personagem, amém? Pedrinho pegou a lança, que nunca tinha tirado na vida, e com a força de Deus, ele lançou, amém? A palavra diz isso sobre os valentes de Davi. Quando ele lançou a lança, eu imagino que a lança virou um foguete, irmão, e foi atravessando. É bacana o meu efeito sonoro, amém? Matou 500 de uma vez. Porque Deus estava com ele. Diga glória a Deus. Deus faz isso. Irmão, eu ouvi essa semana uma coisa terrível, que na Ucrânia agora inventaram um drone. E esse drone, ele não destrói os tanques. Ele é muito pequeno, ele vai aonde os soldados estão, e aonde tem um ajuntamento de soldados, ele destrói com uma capacidade de precisão terrível, uma arma mortal. Que cabeça humana, amém, irmão? Coisa triste. Mas Deus deu essa arma para ele. A bênção de Deus estava com Abraão. Diga glória a Deus. E a bênção de Deus está com os nossos filhos. Diga glória a Deus. Talvez não haja empregos para muitas pessoas, mas quando seus filhos fizerem 18 anos, o Senhor não vai arranjar um emprego para eles. Deus vai arranjar uma carreira. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Presta bem atenção.
Quando fechar uma porta para você, não fique triste, dê glória a Deus, porque Deus está abrindo, amém, irmão? Uma extraordinária oportunidade para a sua vida. Porque existe sobre nós uma bênção. Quem acredita nisso? Diga glória a Deus. Irmão, domingo é dia de celebração. Hoje nós celebramos muito aqui, amém, irmão? Quem gostou? Estava animado, amém? Estava demais. Porque a gente vem para adorar. A gente vem para agradecer a Deus que tivemos uma semana de vitória. Quem teve uma semana de vitória? Deixa eu ver. Quem teve uma semana de milagre? Quem não foi atingido por nenhuma doença mortal? Diga glória a Deus. Por nenhum mal. Aleluia. Nós temos sido muito abençoados, meu irmão. Temos que nos alegrar no Senhor. E aí, nós temos ouvido tantas notícias ruins. Agora esse vírus do macaco, é isso, hein, irmão? A varíola. Que, irmão, deixa o corpo da pessoa todo destruído, mas põe a mão na sua cabeça e fala assim: eu e a minha casa não seremos atingidos, porque há sobre nós a bênção de Abraão. Diga glória a Deus, amém, irmão? Há sobre nós. Não perca a oportunidade da glória a Deus e aplaudir para desenferrujar, animar, amém, irmão? Aí você vai assim: pastor, aí nós vamos enganar as pessoas que estão passando lá fora. Vão, que culto animado, né? Não, aqui é animado para valer. Diga glória a Deus, porque Jesus está entre nós, amém, irmão? Mas aí, segue a história. Abraão volta com a memória, irmão. Abraão voltando para casa, levando Ló, levou o despojo de tudo. Sabe o que é o despojo? Irmão, todos os pertences do inimigo eram tomados para os vitoriosos. E Abraão levou os pertences dos reis para ele. A palavra do Senhor diz que quando Abraão chega na região, irmão, preste bem atenção. Quando ele chega na região de Salém, antiga, e agora onde habita Jerusalém, quando ele chega perto de Salém, a palavra do Senhor diz, em Gênesis, você vai ler capítulo, depois de Gênesis, você vai entender que sai para encontrar com ele um homem chamado Melquisedeque. É importante você entender isso, porque muitas pessoas vão falar algumas coisas para você, mas você tem que ter entendimento da palavra de Deus, amém, irmão? Hoje é muito engano, roubando. Pensa, a nossa ideia, que na verdade o nosso entendimento para que Deus nos abençoe. E eu quero que você entenda isso. E quando Abraão chega da vitória, na cabeça dele estava aquela vitória extraordinária, encontra com ele Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Aonde Jerusalém seria levantado o templo, e a figura de Melquisedeque, ninguém sabe quem ele era, ninguém sabe da família, ninguém sabe nada dele. Mas a palavra do Senhor diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é uma figura de Cristo, diga glória a Deus. Ele é uma figura de Jesus e Abraão é a nossa figura, amém, irmão? E ele então vai até Abraão e leva pão e vinho. O que quer dizer isso? Ele traz uma ceia para Abraão. E, irmão, preste bem atenção. Abraão recebe aquela ceia e ele devolve o seu dízimo. Hoje é dia de entendimento. Hoje é dia de vitória. Deus vai amarrar o inimigo na vida de muita gente. Portas vão se abrir e cadeias vão quebrar, por causa do entendimento da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando ele devolve o seu dízimo, ele diz assim: Abraão, servo do Deus Altíssimo, cujo Deus deu a vitória a você. Ele entrega o dízimo, e a palavra do Senhor, o dízimo é a 10ª parte de tudo quanto ele tinha conquistado, e a palavra do Senhor diz que ele recebe a ceia. Irmão, e é interessante que depois Abraão, ele oferece ao Senhor o seu dízimo, e no Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que Deus ordena na lei de Moisés, que o dízimo seja uma parte da lei, amém? Porque o dízimo representa a nossa honra ao Senhor, representa que nós entendemos, se estamos de pé, se temos uma capacidade de trabalhar toda segunda-feira, se há uma porta para nós, se há saúde em nós, se o nosso coração bate, é porque o Espírito do Senhor nos concedeu essa vitória. Diga glória a Deus. E aí, você vai encontrar no Velho Testamento o dízimo sendo estabelecido sobre o povo de Israel. A palavra depois diz que na época de Jesus, e você vai ouvir muitas pessoas dizer: não, mas Jesus nunca devolveu o dízimo. Eu quero dizer para você com uma extrema afirmação: Jesus era dizimista, amém, irmão? Porque ele era judeu e todo judeu era dizimista, amém? Entendeu? Se alguém, não, mas o dízimo é para o Velho Testamento. Não, vou te dizer outra coisa: Abraão é antes da lei, amém, irmão? E a lei depois, Deus ordena como o dízimo, como ordenança,
E depois Jesus, no livro de Mateus, diz o seguinte, falando com os fariseus: ai de vocês, fariseus, e de vocês, saduceus, porque vocês devolvem o seu dízimo de tudo, até do cominho, até da grama que nasce na sua casa, mas vocês não usam misericórdia e não usam de amor. Amém, irmão? E Jesus disse assim: digo que vocês devem fazer isso. Olha, irmão, leia isso. Jesus disse: vocês devem devolver o dízimo, mas também devem agir com amor e com honra. Amém? E por que nós estamos falando sobre isso, amém, irmão? Nós estamos falando porque é uma grande verdade. A palavra do Senhor diz assim, que Malaquias 3:10, preste atenção, o livro de Malaquias é o último livro antes do Novo Testamento, amém, irmão? Quando Deus fala através de Malaquias, ele fica 400 anos sem falar com o homem. No livro de Malaquias, ele profetiza a vinda de João Batista e a vinda de Jesus. Diga glória a Deus. E ele diz assim, ó, e de repente, falando de Jesus, e de repente virá o Senhor ao seu templo. Foi o que aconteceu. Um dia Jesus apareceu, entrou dentro do templo, abriu o livro de Isaías, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga glória a Deus. Toda a palavra de Deus é confirmada através dos séculos, amém, irmão? Por isso nós não duvidamos. E ele diz assim, de repente, Malaquias diz, de repente virá o Senhor ao seu templo e ele purificará a oferta de Judá. E ele fará com que receba as ofertas do seu povo. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, por que nós estamos falando sobre isso? Quero que você abra o livro de Malaquias 3:10. Existe um demônio, e nós estamos falando aqui, porque a palavra do Senhor também diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e fortalezas. Diga glória a Deus, eu entendi. O que luta contra você, irmão, em tempos difíceis, quando uma porta não quer abrir, quando as coisas não dão certo, quando você luta de todo lado e você já não tem mais força e parece que as coisas estão amarradas, é nessa hora que nós devemos olhar para nós e para a palavra do Senhor. Diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda por ela não tropeça. Diga glória a Deus. Amém, irmão? É tão maravilhoso entender isso, irmão. O que acontece, pastor? O que acontece aí, que se existe essa lei aí, e por que as coisas muitas vezes não funcionam? Porque, irmão, preste bem atenção. Deus, a nossa vida já não tem mais nada a ver com esse mundo. Diga glória a Deus. É assim com você? A palavra diz, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, e nenhuma maldição há sobre eles, amém? Mas a palavra também diz assim, agora já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus que me salvou. Diga glória a Deus. Irmão, preste bem atenção, Deus tem propósito para nós. Antes, a minha vida e a sua era assim, a gente trabalhava de dia e de noite. Depois a gente envelhecia, morria e a nossa vida não tinha sentido. Mas agora Deus nos deu o céu, diga glória a Deus, amém, irmão? E o nosso propósito da nossa vida, Deus quer nos prosperar, mas há um propósito maior. Irmão, preste bem atenção, nós estamos ligados ao projeto de Deus, que é amplificar a palavra do Senhor na terra. Diga glória a Deus. Os Estados Unidos é o país que mais prosperou no começo do século. Vou dizer por quê. Até hoje a moeda deles não mudou. É um dinheiro abençoado, amém, irmão? Está lá na cédula deles escrito o quê? O que está escrito lá, amém, irmão? Você sabe o que está escrito? O Carlinhos sabe, eu não sei. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Preste bem atenção, o dólar nunca cai, amém, irmão? Por quê? Há uma unção sobre os Estados Unidos. Não estou dizendo que os Estados Unidos é perfeito espiritual, mas há uma unção sobre eles. Você sabe que os Estados Unidos, ele é um dos principais que lançaram missionários em todos os países. É um celeiro de missionários. E eles, desde jovens, eles aprenderam, irmão, na cultura dos Estados Unidos, devolver o seu dízimo para sustentar os missionários. E por isso a palavra de Deus se amplificou através dos séculos. Diga glória a Deus. Há uma unção sobre eles, amém? E há uma unção sobre nós. Porque agora nós não vivemos só para nós. Preste bem atenção. Nós vivemos para um propósito de Deus. O meu maior propósito, meu irmão, da minha vida particular, é levar minhas filhas até o céu. Diga glória a Deus. O seu também é? A palavra do Senhor diz, busquem primeiro o reino de Deus, a sua verdade, e todas as, todas as coisas vos serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Busquem primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Agora, meu irmão, nós não temos só projetos pessoais. Antes eu tinha só projetos pessoais. Vou construir minha casa, vou criar meus filhos, depois eu morrer e elas vão conseguir.
Mas eu recebi entendimento que a vida não é assim. Nós temos um projeto de Deus na terra. Irmão, amplificar o reino de Deus. Expandir o reino de Deus. Através de todas as nossas forças. Você já falou de Jesus essa semana? Eu já falei. Diga glória a Deus. Eu já falei para pelo menos 10 pessoas, já falei. Amém? Nós temos que falar com a nossa força, mas há uma outra força que nós também devemos empregar. As forças financeiras, amém, irmão? Jesus era sustentado pelo ministério de mulheres. Sabia disso, amém, irmão? E o ministério na terra é sustentado por pessoas da fé. Diga glória a Deus. Pessoas que entendem, irmão, uma lei universal: dá e dar-se-vos-á. Porque olha que Jesus diz, quanto você dá, Ele devolve. Você já deve ter tido uma experiência ruim de emprestar algum dinheiro para alguém, alguma coisa, e aí você ficou chateado, amém, irmão? Não te pagou e ainda virou a cara com você? Fala, misericórdia, que maldição, né? E aí, irmão, mas eu quero te dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. E se Ele disse que se você der a Ele, amém, irmão? E nós vamos ler o texto de Malaquias aqui. Ele vai devolver boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Antigamente existia o comércio, e o comércio era troca, amém, irmão? Existia uma bacia de medidas, e as pessoas, eles enchiam até ali, amém? Mas quando alguém era generoso, ele enchia até transbordar. Diga glória a Deus. E Jesus diz que Ele devolverá a nós boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí você pode, o pastor deve estar precisando de dinheiro, porque está pregando disso, amém, irmão? Graças a Deus a obra vai uma vitória. Diga glória a Deus. Nunca a nossa igreja esteve tão próspera e vitoriosa quanto está. Diga glória a Deus. Tanto em número de pessoas, como prosperidade, como os nossos irmãos prosperando, como pessoas que nunca tiveram casa, têm casa, como pessoas que nunca tiveram emprego, têm um emprego bom, porque Deus é fiel. Diga glória a Deus. Mas nós temos que entender, amém, irmão? Que há uma lei universal. E as pessoas, às vezes, elas têm medo, amém, irmão? Não, porque se eu der, eu vou faltar. A palavra do Senhor diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço humano a sua força. Mas bem-aventurado, feliz o homem que faz o braço do Senhor a sua fortaleza. Amém? Muitas pessoas não vão entender e vão viver a vida inteira na igreja sem receber. E eu vou dizer uma verdade para você, eu quero que você entenda. Se você não devolve o seu dízimo, você vai para o céu. Diga glória a Deus, amém? Porque a salvação é de graça, amém? Fala, graças a Deus, amém? A salvação é de graça. Mas só que você deixa de viver na terra sendo favorecido por Deus. Você deixa de viver na terra tranquilamente. Você deixa de viver na terra sem aquele desespero. Ai, se eu não fizer, não. Porque você sabe que quem sustenta você é o braço do Senhor. Isso é uma verdade máxima. E aí, meu irmão, eu quero hoje entender que Deus está libertando muitas pessoas aqui. Amém, irmão? Ensine os seus filhos, desde pequeno, a ofertarem, a serem dizimistas. Amém, irmão? Porque homens não vão poder com eles. E nem demônios vão poder com ele. Nós vamos ler esse Malaquias aqui. Há uma lei universal, amém, irmão? Por que diz, honra teu pai e tua mãe, e a morte não chegará cedo na sua vida? Já ouviu falar isso? Honra, filho, honra teu pai e tua mãe, e a morte não vai chegar perto de você. Mas seja desobediente, seja bem bocudo, seja bem orgulhoso, seja bem ranzinza, e a morte o rodeará cedo. Quem acredita que a palavra de Deus é verdade? É uma lei universal, irmão. É uma lei. Então o dízimo é uma lei universal. Antes da lei, ele devolve. Abraão devolve e Deus diz assim: Abraão, preste bem atenção. Eu vou engrandecer você. E você vai dominar sobre reis. E nós vimos isso acontecer. Irmão, põe a mão na sua cabeça e fala assim: esse ano é o ano que Deus vai destravar todas as coisas que estiveram travadas no território da minha vida, no mundo espiritual, todas as travas de derrota, de amarra, de não fluir, elas vão ser rompidas pelo poder da glória de Deus. Quem recebe, diga eu recebo. E aí, meu irmão, a palavra diz aqui,
E é tão maravilhoso entender. E eu quero, meu irmão, nessa noite compartilhar com você coisas da minha vida mesmo, meu irmão. Eu vivi muito tempo dentro da igreja, muito tempo. E eu não entendia, meu irmão, porque as coisas iam de mal a pior. E eu sempre trabalhei muito. Para você ter uma ideia, eu trabalhei com meu pai até os 18 anos. Nosso horário de trabalho era 3 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Com 15 anos, eu e meu irmão Maurício, meu pai inventou de ser cerealista, meu irmão. E meu irmão e eu, de madrugada, 3 horas da manhã, nós descarregávamos caminhão de batata, meu irmão, com 300 sacos de batata, debaixo da chuva. O saco de batata pesava mais do que eu, diga aleluia, meu irmão. E através dos anos eu recebi 2 hérnias de presente. Amém? Eu já fui operado, glória a Deus. Amém? Então, e tudo isso, irmão, não fluiu. Mas um dia, meu irmão, eu falei para minha esposa o seguinte, ó, a partir de hoje, se a palavra de Deus diz que é assim, nunca mais nós vamos ser reconhecidos no meio da nossa família e dos nossos amigos como aqueles que não deram certo. A partir de hoje, Deus vai nos abençoar. Irmão, a miséria sumiu da nossa vida. Estou diante do altar, diante de Deus. Por isso eu digo, irmão, olha, vamos ler o livro de Malaquias, o que diz. Livro de Malaquias 3:10. Lembra que depois que Deus falou isso, ele ficou 400 anos em silêncio e não falou mais nada. Só a dica para os irmãos, é antes de Mateus, que é no Novo Testamento. Meu irmão, vá lá, abre comigo. Glória a Deus, os irmãos de casa, estão vendo aí. Malaquias 3:10. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Diga glória a Deus. Vão dizer para você que Deus mudou, amém, irmão? Não, Deus nunca muda, amém? A sua palavra nunca muda. E aí, ele diz assim, porque eu sou o Senhor, e por isso vocês, filhos dos homens, filhos de Jacó, ainda não foram destruídos. Diga glória a Deus. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram de mim e dos meus estatutos, e não guardaram a minha lei. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, como haveremos de voltar para o Senhor? Estamos diante do Senhor. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando, e ainda me perguntam, em que te roubaremos? Nos dízimos e nas ofertas. E por isso, com maldição sois amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e todas as nações da terra. Mas tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Preste bem atenção, e Deus nunca falou mais isso, o que ele disse agora. Façam isso, e ponham-me à prova. Você entende como é forte isso, irmão? O ser humano, ele tem um medo. Irmão, a parte mais difícil do homem, nós somos homens, das meninas também, amém, irmão? É quando a gente fica adulto, nós vamos ter que encarar a vida. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil você trabalhar teu primeiro emprego, não é fácil você construir uma carreira. É muita luta, amém? É muito desgaste. Mas a palavra do Senhor diz assim, nesse texto de Malaquias é tão maravilhoso, ele diz isso e nunca mais fala. Ele diz assim, façam isso e façam prova de mim. Irmão, porque agora, preste bem atenção, o nosso projeto maior na terra é aquilo que Jesus foi para o céu. Veja bem, Jesus subindo na nuvem, o que foi a última coisa que ele disse? Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, for batizado. Ele não falou nenhuma outra ordem. Isso quer dizer, irmão, que a igreja cuida da sua casa, cuida da sua família, ele trabalha, ele é um ótimo cidadão, mas escute, há um propósito maior depois que Deus trouxe você e nasceu para o mundo espiritual. Nós amplificarmos o reino dele na terra. Amém, irmão? Você só converteu você? Agora toda a sua família vai ser abençoada e vão ter os pecados perdoados. Diga glória a Deus. Irmão, tira a pina, vai ser pequeno.
Nós temos aqui, nem que é nosso irmão Ítalo, Deus abençoe o Ítalo, está lá em Rio Preto, numa igreja com 5.000 pessoas na quadrangular. Diga glória a Deus. Ele se converteu aqui, batizou, amém, irmão? Quem lembra dele? Deus trouxe ele para essa cidade e os projetos dele não saíram do jeito que eles planejaram. Mas eu acredito, Ítalo, que eu vou te falar. Vocês foram trazidos aqui só para conhecer o Senhor. E depois foram embora. Batizaram a senhora depois do Senhor foram embora. Diga glória a Deus. Conversei com eles, estão alegres, pastor. Nós estamos numa igreja maravilhosa. Essa igreja tem 5.000 pessoas. E ele falou assim, ó, não se preocupe que a tua está no caminho. Diga glória a Deus. O pastor começou com 200 pessoas. Diga glória a Deus. Depois para 300. Diga aleluia. Já estamos aí, já estamos juntos. Estamos juntos, também no número. Depois foram para 600. Diga glória a Deus. Depois foram para 1.000. Diga aleluia. Depois ele disse, eu vou alugar um templo maior. E os irmãos falaram, pastor, você é louco, como vai encher esse templo de 2.000 pessoas? Alugou, está cheio com 2.000 pessoas. Diga glória a Deus. Ficou pouco, alugou um de 5. E Deus encheu aquele lugar. Diga glória a Deus. Nós temos um projeto, amém, irmão? Nós temos um projeto na nossa vida. Nós temos que ganhar tirapina para Jesus. Diga glória a Deus. Eles precisam viver tudo que a gente vive. Eles precisam viver, ser socorrido por Deus. Eles precisam conhecer o Deus amoroso que cuida de nós. Eles precisam sentir o amor de Deus. Eles precisam saber que eles não estão sozinhos. Que existe um Deus que vai lutar a guerra dele por eles. Amém, irmão? E essa cidade é o nosso projeto. Irmão, aqui eu acredito, deve ter mais ou menos hoje, amém, irmão? Uns 2 milhões, diga glória a Deus. Entre terreno, construção e tudo, diga glória a Deus. Quando nós iniciamos aqui, eu falei, meu Deus, que loucura, né? E quando nós chegamos até onde a gente chegou, eu olho e falo, meu Deus, que doideira, amém? Não tínhamos dinheiro e Deus deu, diga glória a Deus. Não temos dinheiro para o telhado, mas eu já louvo a Deus, porque é Ele que cuida de nós, vai dar o telhado para nós e uma casa para você, uma bênção financeira, vai dar o que você precisar, diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos aliançados com Deus, querido. E nós estamos falando de algo muito importante, o dízimo. Por exemplo, as pessoas pensam, o dízimo, vão falar muito mal sempre para você, e é uma área que o diabo mais vai lutar para você não entender, porque quando você entender, o diabo vai ser amarrado. Preste bem atenção, irmão. A palavra diz aqui, ó, diz o Senhor, ponham-me à prova. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, põe a mão na cabeça, se eu não vos abrir a janela do céu, e derramar sobre vocês uma bênção que nunca vocês experimentou uma bênção sem medida, por causa de vocês, eu repreenderei o demônio devorador, para que não consuma os frutos do seu trabalho na sua terra, e não deixe a sua videira estéril, diz o Senhor. Todas as nações dirão de vocês, vocês são felizes. Diga glória a Deus. Seus parentes vão olhar para você e vão falar, vocês são felizes, porque Deus tem estado com vocês. Tudo que vocês fizerem vai dar certo, amém, irmão? Porque o demônio devorador vai ser amarrado. Amém, irmão? Olha, presta atenção que eu vou te falar. A África é um dos países mais poderosos, tem diamante na terra. Eles têm recursos naturais tremendos, amém, irmão? Mas é uma nação miserável. Porque a idolatria é o pai da miséria. A Índia é o país que mais tem ídolos, amém, irmão? Um país miserável. Um país tremendamente, irmão, miserável. Tem recursos naturais. Mas quando alguém decide fazer de Deus o Senhor da nação, acontece o que aconteceu com os Estados Unidos. E vai acontecer com o Brasil. Porque existe um povo que adora a Deus nessa cidade. Amém, irmão? E no Brasil. Diga glória a Deus. E eu digo mais, irmão. Preste bem atenção. Há uma lei natural, então. E nós estamos aprendendo sobre isso. Nós estamos vendo aqui, eu estou vendo coisas maravilhosas. Recebemos até uma motoquinha elétrica para criança, para doar. Diga glória a Deus. Já foi embora. Aleluia. Recebemos uma academia completa. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Tem irmão doando toda quanto é coisa, é maravilhoso. Nós temos visto o povo de Deus, essa igreja é muito madura, abençoadora. As pessoas falam que a nossa igreja, eu não gosto daquela igreja porque é uma igreja de rico. Eu não sei porquê, eu nunca vieram aqui dentro, meu irmão. Mas uma grande verdade é que Deus tem nos abençoado extraordinariamente, amém, irmão? É verdade. Preste bem atenção, irmão. E aí, nós vemos essas coisas acontecendo e nós entendemos a palavra do Senhor no tocante que diz a parte das contribuições, irmão. Porque o diabo, amém, irmão, ele tem amarrado a vida de muitas pessoas. Porque as pessoas
elas precisam romper nesse entendimento. E quando elas entenderem, a palavra do Senhor diz aqui, ó, que as pessoas dirão de vocês, vocês são felizes. E dirão de vocês, última parte do versículo, vocês são uma nação, uma terra de delícias. Diga glória a Deus. Irmão, sua vida vai virar uma vida de delícias. E a minha também. Acredito que eu estou te falando, irmão. Mas há uma grande verdade. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Entender o que nós estamos lutando, as coisas que nós estamos lutando. Irmão, nós lutamos contra demônio. Vocês acreditam nisso? E depois que você entrega a sua vida para Jesus, você recebeu o céu e recebeu benefícios. Você também recebeu a inimizade do demônio. Amém, irmão? Do diabo. E também, irmão, o desprezo do mundo. Porque as coisas que nós acreditamos, o mundo não acredita. A maneira que nós vivemos para adorar a Deus, as pessoas não acreditam. Amém, irmão? Então eu quero hoje, amém, irmão? Nessa hora, nós vamos orar daqui a pouquinho. Mas eu quero deixar a última palavra com vocês. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo no corpo pela fé. Fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Diga glória a Deus. Quero ler um outro texto com vocês. E é legal você ir marcando aí, amém, irmão? Vai marcando, porque Deus vai falar com você. Mateus 6, versículo 8. Não vos assemelhareis a eles. Porque o vosso Pai, está falando as pessoas que não têm essa fé, amém, irmão? Porque vocês sabem que o vosso Pai sabe o que é necessário para vocês, antes mesmo que vocês abram a sua boca e lhe peçam. Portanto, vocês orarão assim: Pai que está no céu, santo é o teu nome. Diga glória a Deus. Irmão, preste atenção no que Deus fala aqui, ó. Antes de nós abrirmos a boca, Deus já sabe o que nós precisamos. Mas nós temos que pedir, amém, irmão? O que você está precisando? O que você está precisando, amém, irmão? Está precisando de saúde? Peça. Está precisando de emprego? Peça. Peça, meu irmão, porque Deus tem para dar. E ele diz aqui mais, ó. Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, amanhã são lançadas no fogo, no forno, não fará muito mais a vocês, homens de pequena fé. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos com coisa nenhuma, o que vocês vão beber, ou o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. Versículo 33. Mas busquem primeiro o reino, a sua verdade, e todas as outras coisas serão acrescentadas às suas vidas. Diga glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, meu irmão? Irmão, louvado seja Deus. Eu acredito que a palavra nunca volta vazia. E existem muitas pessoas passando muitos desertos financeiros hoje aqui. Amém, irmão? E eu não tenho dúvida nenhuma que existem muitas pessoas que durante toda essa semana ou esse mês, a sua maior preocupação: Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou pagar essa dívida? Muitas pessoas vão ser libertas de dívidas aqui. Diga glória a Deus. Vão ter o nome limpo. Não estou falando, meu irmão, de compromisso. Pastor, eu tenho um carnê. Não é dívida, é compromisso. Diga glória a Deus. E Deus vai fazer com que você pague os seus compromissos. Fica tranquilo. Diga glória a Deus. Meu irmão, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existem muitas pessoas aqui. Tem casamentos abençoados, filhos maravilhosos, mas estão passando por desertos tremendos. Existe uma lei universal. Essa lei, meu irmão, é para tudo na vida. A lei do retorno. É aquilo que você já teve uma experiência ruim de emprestar alguma coisa para a pessoa e não te devolver. É muito triste, meu irmão. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás no que disse. E Ele disse promessas poderosas como essa. E nós vamos orar hoje aqui, amém, irmão? E vamos repreender, por que não? Esse espírito devorador, que consome. Sabe uma pessoa, irmão, que ela não vence financeiramente, ela não consegue romper nessa área, tudo na vida dela se torna triste, amém, irmão? Não há recursos para abençoar os filhos, não há recursos para
fazer projetos. E por que nós temos a certeza que Deus pode nos abençoar? Irmão, porque nós temos vivido uma promessa de Deus. Escute o que eu vou te falar. E a nossa vida é para honrar a Deus. Você trabalhou talvez a semana inteira e você de repente trouxe o seu dízimo, falou, vou devolver o meu dízimo. Irmão, algo tremendo. Uma pessoa, ela tirar essa parte tão importante, porque dízimo, irmão, se a pessoa ganha 3 mil, quanto ela vai devolver? 300 reais, é? É isso. Para muitos é uma loucura. Pô, eu vou deixar, podia comprar um carnê de uma moto, amém, irmão? Né? Podia pagar a funerária, amém? Carlinhos diz amém. Pague mesmo, Carlinhos. Loucura. É loucura. É loucura para o mundo, queridão. Mas nós sabemos que há uma lei universal do retorno. Quando eu honro a Deus, quando eu trago meu dízimo, aquele envelope, quando eu venho, devolvo minha oferta, eu estou dizendo, Deus, claramente eu sei que é o Senhor que me faz todas as segundas-feiras ir para aquele trabalho, a porta que o Senhor abriu. Obrigado, Deus, pela saúde, pela capacidade. Obrigado, Deus. Quando a pessoa vem no culto racional, porque muitas pessoas elas vivem na igreja e elas não conseguem romper, porque elas vivem um culto, não um culto racional, elas nem sabem o que elas estão fazendo. Elas adoram a Deus. Estávamos conversando esses dias, fui num monte uma vez, a pastora também foi, em que as pessoas, elas rolavam na terra. Fala, que bando de doido, hein? O que tem a ver? Eu fui no monte, ficamos horrorizados, os caras rolavam na terra. Muitas pessoas pensam que é adorar a Deus, não, mas a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Fazer loucura. Ah, vou dar minha casa para a igreja, não dê nada. Nós estamos aqui vivendo esse momento de doação, mas se você, irmão, se você não puder, não doe nada, mas não deixe de devolver o seu dízimo, porque a sua casa vai estar descoberta. Você pode doar, se você quiser, sim, e é uma verdade, tudo que você planta vai retornar, isso é verdade. Mas, irmão, se você que tiver que decidir entre o seu dízimo e doação, irmão, não doe nada. Mantenha a sua fidelidade, porque é uma fronteira em que o diabo não pode penetrar na sua vida. Nós estamos vivendo coisas maravilhosas aqui, irmão. Nós estamos vivendo coisas grandiosas. Nós estamos vivendo um momento na igreja lindo. Eu nunca vi tanto crente, irmão, receber emprego. Não é empreguinho, não é emprego que mudou a vida. Eu nunca vi tanta gente ter casa. Eu nunca vi. Irmão, Deus tem abençoado o nosso povo. E você está na reta do Senhor. Diga glória a Deus, amém, irmão? Mas o que acontece, pastor? O que acontece é que Deus revela os seus segredos a nós, amém, irmão? E são coisas que eu não posso. As minhas filhas vão ter que enfrentar as batalhas delas sozinhas, mas elas não vão estar sozinhas porque eu sei que Deus vai estar com elas. Diga glória a Deus. Então, irmão, para tudo, busque o Senhor em primeiro lugar. Meninos e meninas, 18 anos, vão fazer faculdade, vão começar a arranjar o primeiro emprego. Escute um conselho de um amigão que tem 50 anos, amém, irmão? Honre a Deus e Deus vai honrar você. Tema a Deus e Deus vai destruir qualquer situação, demônios e forças humanas que se levantarem contra você. É uma promessa do pai Abraão para mim e para você. Não tenha medo. Mas, irmão, ouça, é a única vez que Deus faz isso. E depois ele não fala mais. Porque é a área em que mais nós somos tentados. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu tenho certeza que estou falando, irmão, existe muitas pessoas lá em casa também nos assistindo, que estão passando por desertos terríveis financeiros. E você vem à igreja hoje esperando uma palavra que vai te levantar, e o Senhor diz assim, deixa comigo, faça o que eu estou te falando, e eu vou colocar os seus inimigos debaixo do seu pé. Isso é muito sério, irmão. É a adoração mais pura que tem. Você adorou a Deus, veio com a nossa boca, a nossa força. Muitas pessoas, eu não sei outras igrejas por aí, eu não conheço. Mas eu sei do nosso povo e que nós acreditamos, amém, irmão? Eu sei que nessa igreja, essa cidade é conhecida, e como muitas outras, essa cidade é conhecida como uma cidade devoradora de ministérios. Ministérios não param de pé aqui. Pastores não param, vão embora, derrotados.
Mas nessa igreja é diferente. A nossa igreja está rompendo, vai romper. Não é porque a gente é melhor do que ninguém. Eu não sei que pregam por aí. Mas aqui nós pregamos que nós precisamos honrar Deus. E todas as maldições que pode vir Covid, pode vir a doença do macaco, pode vir o que for. Mas a minha e a sua vida está segura. Porque nós somos herança de Abraão. E como Abraão peregrinava e vencia, assim Deus tem feito nós vencermos. Por isso nós vamos ser multiplicados. Diga glória a Deus. E em tudo nós vamos ser enriquecidos. A sua casa vai prosperar mais do que nunca. Quem acredita nisso? Porque não é possível que você venha à igreja e não crê que você tem um grande Deus que você serve. E que Ele é maior. Ele mesmo diz, maior é o que está em nós. Eu quero orar por você. Feche os olhos. Faça dessa noite uma noite de libertação. A palavra do Senhor diz também no livro de Romanos, diz, não vos conformeis com esse mundo. Escute, Romanos 12:2, nós estamos orando já. E hoje o diabo não gostou de nada que nós falamos aqui. Essa semana talvez o diabo aprontou muitos projetos para pegar você, mas você não vai mais cair nas armadilhas do diabo, porque a palavra do Senhor é lâmpada para nós. Romanos 8:12 diz assim, e não se conforme com esse mundo, meu irmão. Não se conforme com essa vida, não se conforme com as suas limitações, não se conforme com a vida que você está levando, não. A palavra também diz nesse sentido, não vos conformeis com esse mundo, mas transforme a vossa vida pela renovação do seu entendimento. Saiba que é Deus que fala conosco. Não é um pastor querendo incentivar você, vamos construir, não. Irmão, existem muitas pessoas que não devolvem o seu dízimo porque o pastor vai roubar. E se o pastor roubar, irmão, o inferno o espera. Mas quando você devolve o seu dízimo, você faz a tua parte e Deus vai fazer a dele. E é isso que você e eu temos que entender. É uma lei universal do retorno. E Romanos 12 continua dizendo assim, transforme a sua vida pela renovação do seu entendimento, para que vocês possam experimentar no tempo chamado vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vida boa para você. Diga assim, Deus tem uma vida boa para mim. Fala, irmão, com animação, Deus tem uma vida boa para mim, uma vida perfeita, uma vida agradável. E aí, meu irmão, vamos orar ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é entendimento, a tua palavra é sabedoria, e o teu povo é o povo mais sábio da vida, no mundo. Não existe povo mais inteligente e sábio do que o povo de Deus, porque as pessoas lutam pelo nada, pelas coisas que vão se acabar, mas nós lutamos e valorizamos o que é da eternidade. O homem tolo é aquele que levanta todo dia e faz as mesmas coisas do mesmo jeito e acha que a vida vai mudar. Mas o homem sábio é o que recebe conselho e anda pela bússola da tua palavra. E que anda pelos seus conselhos, porque a sua vida vai brotar como cedro no meio do deserto. Pai, em nome de Jesus, repreende este espírito, Pai, de miséria, o espírito de pobreza. Eles já sofreram tanto durante tantos anos, os seus filhos já ouviram tantas coisas, os seus filhos já passaram tantas privações, mas agora o Senhor dos exércitos nos entrega a sua palavra e diz, ouçam o que diz Malaquias. Por amor de vocês, eu repreenderei o devorador e abrirei as janelas do céu sobre a sua cabeça. Levante as suas mãos, levante o seu rosto para o céu, diga assim, há janelas no céu. Deus está me dizendo que há janelas no céu, e elas podem ser abertas, e sobre mim podem vir tesouros do Senhor. É uma palavra de libertação. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Existem filhos que sofrem porque pais não aprendem nunca a ouvir a palavra do Senhor. Há casas que nunca vão viver a extraordinária vontade de Deus, o rio de Deus, porque a nossa vida é como se fosse um cano. Quando nós estamos desimpedidos, o rio de Deus pode fluir sobre tudo, e grandes vitórias. Mas quando nós estamos entupidos com conceitos e ideias humanas que dizem, você está de pé, não trabalha para você ver.
Dependa de Deus para você ver. E o livro de Malaquias continua dizendo, nós estamos orando. O livro de Malaquias diz assim, que Deus ouve a oração. Escute agora, os olhos de Deus podem te ver e me ver. O livro de Malaquias diz assim, e o Senhor ouve do céu e escuta o que o povo diz. O povo diz, aqueles que são bem-sucedidos e os que são vitoriosos são aqueles que não temem a Deus. Eles são felizes. Malaquias diz isso. Mas ele também diz, e o Senhor olha para os fiéis na terra e diz, vocês para mim são particular tesouro. Eu os escolhi desde a barriga da sua mãe. Eu os tirei do mundo para que vocês vivam perto de mim uma vida no Espírito. E vocês são para mim particular tesouro. É Malaquias dizendo, é a palavra do Senhor, quando vier o mal sobre a terra, eu sustentarei a sua vida. Hoje é dia de conserto. Fala com o Senhor, Senhor, eu entendo que o Senhor criou mecanismos para que eu fosse abençoado. Me abençoa, Pai. Ajuda, abre meu entendimento, abre meu coração. Eu tenho sofrido demais. Diga para o Senhor, é hora de oração agora. Vamos orar. Diga, Senhor, eu tenho sofrido demais nessa área. Eu tenho sonhado demais e conquistado de menos. Eu tenho trabalhado demais e vivido de menos. Eu tenho plantado demais e colhido menos. E hoje o Espírito diz à igreja, irmão, nós temos vivido o Covid, tantas coisas terríveis, e agora aparecendo mais o mal, e as pessoas dizem, o que vai dar nisso? Mas eu digo, não tema, porque nos últimos dias a igreja do Senhor vai brilhar mais do que nunca. Fala assim, ó, eu faço parte da igreja do Senhor na terra, e a minha vida vai brilhar mais do que nunca. As pessoas vão querer saber o que é que está acontecendo, o segredo, e eu vou dizer, o segredo de toda a sabedoria é, teme ao Senhor teu Deus, porque tu és carne, e tua carne deitará. Pai, eu abençoo o teu povo, com a bênção, Pai, da sabedoria e do entendimento, que pessoas que tinham portas fechadas, que pessoas que passavam privação agora, pelo entendimento da Tua palavra, porque entenderam que é honra, entenderam, Pai, a lei universal do retorno, porque eles sabem que tudo que não doa, morre. Falamos disso, Pai. Mas boa medida, recalcada e sacudida, é o que Deus devolverá àqueles que o temem. Abra suas mãos agora, em nome de Jesus, abra suas mãos, em nome de Jesus. Eu quero nessa hora, em nome do Senhor Jesus, pedir para os nossos irmãos obreiros aqui, e eles vão ungir a sua mão hoje, eles vão ungir a sua mão, rapidamente, você vai passar por aqui, rapidamente, quero pedir para os nossos irmãos obreiros ungirem a sua mão, eles vão estar de máscara, a maioria deles aqui, amém, irmão? Você vai passar aqui. Pai, eu oro agora, para que os teus servos, Pai, muitos dos que estão aqui, vieram hoje aqui, e o coração deles queimou no momento dessa palavra, porque o Senhor revelou a alma deles. Pai, eu quero ungir agora, eles vão ungir, senão você vai passar aqui, você vai só receber a unção. Escute, a unção, irmão, não é um ritual vazio, preste minha atenção, a palavra do Senhor diz assim, escute, antes de você vir para cá, se alguém está doente, receba a oração da fé vai curar, vai sarar o doente. Se tiver cometido pecado, vai ser perdoado o pecado. A palavra do Senhor diz que Deus vai sarar o doente. Às vezes você está bem fisicamente, você está bem no seu casamento, você está bem com a sua família, mas a sua vida financeira é doente, a sua casa é doente nessa área. Você sofre, você chora, você pergunta, e você diz, Deus, o que acontece? Estou tanto tempo na igreja, por que as coisas não acontecem? Mas chegou a hora. Porque a palavra do Senhor diz, o meu povo sofre porque lhe falta muitas vezes entendimento. Entendimento que nós não lutamos com a vida humana, irmãos. Nós lutamos contra demônio. E a palavra do Senhor diz que Deus os amarrará. A palavra do Senhor diz assim, preste bem atenção. Quando um valente, um homem forte, guarda armado tudo que tem, ninguém toma o que é dele. Mas quando chega um valente mais forte do que ele, amarra ele e leva tudo que ele tem embora. Esse valente é Jesus. A palavra do Senhor diz assim, será liberto o cativo, a presa do seu opressor?
A palavra do Senhor diz sim. Tem pessoas que vão ser libertas hoje aqui. Sabe por quê? Não é porque você vai receber um olhinho na sua mão, não. É porque você vai receber um óleo na sua mão e sobre a tua cabeça cai um entendimento para você entender. Se você é uma pessoa espiritual, você vai saber que o que lutou contra a sua vida a vida inteira não foi nada humano, nem o teu jeito, nem a sua incapacidade, nem a sua falta de preparo, mas o que lutou contra você são forças diabólicas. E agora que você recebeu Jesus, você teve os seus pecados perdoados, você é filho de Deus, há uma promessa sobre você, porque Jesus veio ao mundo e foi pobre, você prosperará. Nessa hora, enquanto eu estiver orando, só aqueles que precisam de um socorro, de uma bênção, porque hoje eu tenho certeza que eu não estou errando nisso, mas hoje, Deus está libertando pessoas aqui, que estão sofrendo há muitos anos, e não entende por que a vida não rompe. Porque existem forças que vão ser rompidas, porque a obediência quebra maldição. Vamos orar? E quando eu for orando, você pode sair do seu lugar, amém? Pai, em nome de Jesus, nesse momento toma um silêncio este lugar, Senhor. Mas no mundo espiritual há guerra, no mundo espiritual há luta. Anjos agora que estavam ao redor dos meus irmãos nessa igreja, também começam a luta, Pai, porque homens se levantam com armas espirituais, eles se levantam com armas de guerra, que não são naturais, mas eles se levantam com a força da Tua palavra, com a obediência. Você vai ungindo e vai saindo por aqui, rapidamente, recebeu na mão, os meus irmãos vão falar, você está abençoado com a bênção de Abraão, seja uma bênção, você vai colocar, seja uma bênção, e saindo daqui, meu irmão, lembre que a pessoa inteligente, a pessoa capaz, é que usa a sua fé com inteligência. Você tem feito tudo de um jeito, faça diferente agora, faça de outra maneira, acredite nas coisas que antes você não acreditava, anda na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada homem, cada mulher, que durante esse mês, durante esse ano, durante esses 3 anos, eles têm sofrido percas, abalos, eles têm sofrido opressão, eles têm se desgastado, eles têm se cansado, eles têm se tornado amargos até, muitos estão andando até encurvado, muitos estão andando cansado, eles acordam cansado, dormem cansado, eles vêm para a igreja triste, não há alegria neles, Pai, mas agora eu declaro sobre eles a Tua palavra, que é poderosa para libertar, destruir toda a fortaleza, todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, todas as fortalezas agora estão sendo quebradas na mente e no coração, todos os conceitos diabólicos, porque hoje nós entendemos o que o Espírito do Senhor disse, e a palavra do Senhor nos diz, que quando nós obedecemos, quando andamos segundo a Tua palavra, nós andamos como luz, nós temos lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é uma bússola. Muitas pessoas entraram hoje aqui, mas estavam perdidos, como é que eu vou fazer? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Muitas pessoas elas não entendem, muitas pessoas gostam de ser ajudadas, mas elas não ajudam ninguém. Esses conceitos vão acabar também. As pessoas que gostam de receber favores, mas não fazem favor para ninguém. Muitos conceitos estão caindo hoje aqui, porque nós entendemos que há uma lei universal, há uma lei que rege este mundo, ainda que o mundo esteja sobre maldição, a Tua palavra é maior, tem maior poder, tem mais autoridade, tudo passará, os homens, as suas vaidades, as suas loucuras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Nessa hora, nós ungimos o povo rapidamente, com uma unção na mão, e quando você sair daqui para fora, você vai dizer, a minha vida não vai ser do mesmo jeito, porque eu vou tomar atitudes diferentes, vou tomar outros posicionamentos, meu irmão, em nome de Jesus. Deus está derramando sobre jovens aqui, sobre meninos e meninas, eles têm uma vida pela frente, eles têm uma caminhada, eles têm projetos, eles têm sonho, mas agora, eles são a herança de Abraão. Deus estará com eles na caminhada. Deus vai estar com você, menino, Deus vai estar com você, menina, Deus vai estar com a sua família, Deus vai estar com você, quando você precisar de um emprego, uma faculdade, a mão bondosa, e os irmãos vão retornando, sentem nos lugares. Pai, em nome do Senhor eu te louvo, Pai, por essa unção. A palavra do Senhor diz assim,
que ninguém pode tocar nos ungidos do Senhor. E agora, há uma unção na tua mão. Os irmãos que já receberam a unção, fique de pé, estenda a sua mão. Os irmãos que já receberam, agora todos de pé. Pai, em nome de Jesus, diga comigo, com voz, a palavra do Senhor diz assim, irmão, é algo espiritual, que tudo que nós ligarmos na terra e concordarmos será. Então diz assim, ó, há uma unção nova na minha vida. Fala, irmão. Há uma unção nova sobre a minha vida. Há uma unção nova sobre a minha cabeça. Há uma unção nova sobre o meu entendimento. Hoje eu recebi da parte do Senhor a direção. Diga assim, ó, o caminho em que vou trilhar, não vou trilhar sozinho. O Senhor de Abraão, o meu Deus vai estar comigo. O Senhor de Jacó, o poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que garante a vitória vai estar comigo. Nenhuma força, nenhum mal, nenhum demônio, nem homem nenhum, nenhuma força deste mundo, do mundo sobrenatural, poderá deter o que Deus vai fazer com a minha vida, porque eu sou a herança de Abraão. Diga, eu sou a herança de Abraão, e do mesmo jeito que Abraão foi abençoado, a minha vida será. Diga, eu fui escolhido para ser uma bênção, em nome de Jesus. Irmão, olha para o seu irmão do seu lado e fala assim, irmão, tu és uma bênção. Fala para ele, Luquinha, você é uma bênção. Fala, irmão, você é uma bênção. Você é a herança de Abraão, Luquinha. Deus abençoe. Pode se assentar, vai dando glória a Deus aí. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Abençoe os irmãos de casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Nós ficamos por aqui. E fique ligado nas nossas redes sociais. Deus abençoe os irmãos de casa. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos de casa? Deus abençoe, irmãos. Encerramos as lives aí. Glória a Deus. O Gabriel está hoje aqui, deixa eu ver.